Olá, me chamo professora Anne Josana, do IFPB Campus Cabedelo, e na aula de hoje nós iremos ver a segunda parte sobre as propriedades periódicas, a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. Vamos lá? Então, nós já havíamos iniciado, né, as propriedades periódicas. E nós vimos uma questão interessante sobre dois pontos. O primeiro deles seria, que eu havia perguntado, feito uma pergunta. O processo de retirada de elétrons é um processo que é não espontâneo, ou seja, para eu arrancar o elétron, eu preciso fornecer energia. E só relembrando, para o átomo ele ganhar elétron, é um processo espontâneo e há liberação de energia. Por outro lado, para retirar um elétron de um átomo, é mais fácil eu retirar esse elétron de um átomo de raio maior, de um átomo grande. Por outro lado, é mais fácil um átomo pequeno estar ganhando elétron, porque o núcleo atômico que tem carga positiva, ele vai atrair com a maior força o elétron que porventura será adicionado lá na última camada de valência, certo? Então, retornando aqui para a energia de ionização. Então, por definição, nós sabemos que a energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo na fase gasosa e isolado. Essa é a definição. Exemplo, aqui nós temos as equações referentes à energia de ionização. Então, por exemplo, o átomo de cobre é um metal de transição, na fase gasosa, né? Então, para eu retirar um elétron desse meu átomo, isto requer a primeira energia de ionização, que fica em torno de 785 kJ por mol, ou seja, eu preciso fornecer essa quantidade de energia para arrancar um elétron. Para eu arrancar um segundo elétron e formar o cobre 2+, eu preciso fornecer mais energia ainda, uma energia ainda mais alta. Por quê? Porque quando o meu íon cobre está com carga mais, ele perder um elétron, né, o núcleo já passa a atrair com mais força os elétrons que estão na eletrosfera, principalmente os elétrons lá da camada de valência, né? Já que eu vou retirar, todos os elétrons são retirados ou são adicionados, são feitos a essa camada. Então, a segunda energia de ionização aqui para o átomo de cobre corresponde a 1955 kJ por mol. A gente observa o seguinte, que para determinados elementos químicos, né, para determinados átomos, existe a tendência principalmente os metais de transição, a formar cargas diferentes, eletrovalências diferentes. Geralmente, a primeira e a segunda energia de ionização são valores muito próximos. Agora, se aqui para o meu átomo de íon cobre 2+, se eu for retirar um outro elétron para formar cobre 3+, a diferença de energia a quantidade de energia é muito grande e aí esse processo já não é mais viável. Por isso que para o íon cobre, a gente só consegue obter com essas duas eletrovalências, o cobre mais e o cobre 2+. Como é que varia a energia de ionização na tabela periódica? Lembrando, o raio atômico, ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda, né? Nós temos na verdade aqui, o raio atômico. Ele aumenta nesse sentido. Então, nessa parte inferior esquerda, nós temos os raios de maiores tamanhos. E aí a gente sabe o quê? Que para retirar elétron é mais fácil eu estar retirando de átomos grandes, não é isso? Portanto, os menores valores de energia de ionização são justamente para esses elementos que estão mais à esquerda, né? E da parte inferior da tabela periódica,
e a gente sabe na parte à esquerda da tabela nós temos os metais. Então, os metais são aqueles elementos da tabela periódica que vão perder elétrons com maior facilidade, vão formar cátions com maior facilidade, certo? Então, a energia de ionização aumenta em que sentido? Aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, nós temos aqui o sentido de aumento da energia de ionização. Por quê? Porque nessa parte superior direita nós temos os menores, os átomos que apresentam o menor raio atômico. Então, quanto menorzinho um átomo, eu preciso fornecer muita energia para estar arrancando elétrons dele, tá? Então, a energia de ionização aumenta nesse sentido. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Aqui vem mostrando a variação da energia de ionização aqui na tabela periódica, à medida que a gente vai percorrendo os períodos, né? Para a gente observar que é uma propriedade periódica, que ela acaba se repetindo. Então, sempre que, na verdade, a gente inicia um novo período, essa propriedade ela vai aumentando, né? Gradativamente. Aqui, terceiro período, do sódio até o argônio. Então, a energia de ionização ela vai aumentando e assim sucessivamente. Então, só para a gente fixar, quanto à energia de ionização, os metais, que são aqueles elementos que formam praticamente 2/3 da tabela periódica, estão localizados mais à esquerda, eles apresentam uma baixa energia de ionização, então eles vão perder elétrons com facilidade, porque são átomos maiores. É como se eu tivesse lá na creche, né? A cuidadora cuidando de várias crianças. Então, se eu tenho muitas crianças para cuidar, eu termino perdendo alguma delas com maior facilidade. Da mesma forma são os átomos aqui. E por sua vez, os não metais são localizados à parte direita superior da tabela periódica. Eles vão apresentar uma alta energia de ionização, então dificilmente eles vão estar perdendo elétrons. E nós temos a questão do efeito do par inerte. O efeito de par inerte é justamente a tendência do átomo formar íons com 2 unidades de carga mais baixa que a esperada para o grupo, devido justamente à diferença de energia entre os elétrons de valência S e P. Então, muito provavelmente, são átomos que possuem elétrons, né, localizados no subnível S. E esses elétrons presentes no subnível S estão tão fortemente ligados ao núcleo do átomo que é preciso fornecer muita energia para a gente estar arrancando esses elétrons do subnível S. Então, a gente observa, por exemplo, esse fenômeno do par inerte ocorrendo no grupo 13, com o índio. A gente encontra o índio com carga 3+, e carga mais, ou seja, 2 unidades aí de diferença, justamente porque seriam esses 2 elétrons que vão estar presentes no subnível S. E com o grupo 14 vai ocorrer com o estânio e com o chumbo, formando o estânio 2+ e 4+, e o chumbo 2+ e 4+. Por outro lado, nós temos a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, se eu tenho que a energia de ionização é uma propriedade para se formar cátions, a afinidade eletrônica vai ser uma propriedade para estar fornecendo os nossos ânions. Ou seja, vai ser a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo na fase gasosa, um átomo isolado. Exemplo aqui, o cloro. O cloro, ele é um elemento que está presente lá na família 7A, ou 17, que é a família dos halogênios. Ele apresenta 7 elétrons na camada de valência. Para ele ficar estável, semelhantemente ao gás nobre, ele precisa estar ganhando um elétron. Então, quando o cloro ele ganha um elétron, ele forma o cloro menos, e aí ele libera 349 quilojoules por mol de energia do meio ambiente. Por outro lado, se eu precisar
adicionar mais um elétron, por exemplo, para o átomo de argônio, que é um gás nobre, que já é estável, que não precisa mais, já tem a sua camada de valência completa, eu preciso, esse é um processo não espontâneo, eu precisaria estar fornecendo energia, e não energia sendo liberada. Certo? Então, só voltando aqui, fazer uma outra observação para o átomo de cloro. Então, o átomo de cloro, quando ele ganha um elétron, ele já fica estável, a sua última camada fica com 8 elétrons. Já se eu quiser adicionar mais um outro elétron para formar o cloro 2-, já não é possível. Por quê? Porque eu teria que adicionar uma outra camada eletrônica, né? Esse elétron adicional que seria acrescentado lá para o íon cloro, ele na verdade já sofreria a repulsão de todos os elétrons internos lá do átomo de cloro e aí esse processo não é possível. Como é que se comporta a afinidade eletrônica na tabela periódica, né? A gente sabe o quê? Onde é que é mais fácil a gente estar adicionando os elétrons? A gente não viu que é mais fácil adicionar elétrons nos átomos pequenos? Porque no átomo pequeno eu tenho que o núcleo atômico, onde estão presentes os prótons, tem carga positiva, eles vão atrair com a maior força os elétrons da camada de valência, né? Cargas e sinais opostos tendem a se atrair. Então, quanto à afinidade eletrônica, os maiores valores a gente vai encontrar na parte superior direita. Então, eles vão aumentar nesse sentido aqui, ó. Então, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Justamente porque a gente tem, nessa localização aí, os menores raios, os átomos menores. Então, no final das contas, serão os não metais aqueles elementos que vão ter mais tendência a ganhar elétrons e a formar os ânions. Certo? Por exemplo, aqui, o átomo de flúor, ele libera lá 328 kJ por mol. O cloro lá 349, o bromo 325, aí existem algumas variações. E temos a eletronegatividade. A eletronegatividade é uma propriedade periódica extremamente importante, a gente sempre vai estar remetendo a ela quando a gente for ver o conteúdo sobre ligações químicas. Então, o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si em comparação a um outro átomo em uma ligação covalente. Então, esse processo aí da eletronegatividade a gente vai observar quando dois átomos, sendo no caso lá o hidrogênio com hidrogênio, não metal com não metal, semimetal com não metal, enfim, são átomos que precisam ganhar elétrons. Então, estou passando aqui. Então, por exemplo, eles vão compartilhar o par eletrônico, né? Aqui é exemplo dessa ligação do HCl, que é o ácido clorídrico em meio aquoso, né? Eu tenho que o elemento mais eletronegativo é o íon, é o átomo de cloro, porque a gente tem uma tabela, tá? Existe uma tabela com os valores de eletronegatividade. Então, a eletronegatividade, ela é muito parecida com a afinidade eletrônica. Ela vai ter aqui com os gases nobres a gente não representa, né? Porque eles não precisam ganhar elétrons. Ele vai ser semelhante à eletronegatividade. Então, na tabela periódica, nós temos que quanto mais à direita e superior, maior vai ser o valor dessa eletronegatividade. Então, o elemento mais eletronegativo é o flúor. O flúor tem uma eletronegatividade que vale 4. Nesse caso aqui, a gente está falando entre o cloro e o hidrogênio, né? O cloro, a eletronegatividade dele vale 3 e o hidrogênio vale 2,1. Portanto, quando vai ocorrer essa formação, essa ligação química aqui, pelo compartilhamento do par eletrônico, como o cloro é o mais eletronegativo, ele vai puxar mais para perto de si o par eletrônico, formando uma densidade eletrônica negativa em torno dele e a densidade eletrônica positiva em torno do átomo de hidrogênio.
E aí a gente coloca a setinha, né? Nesse sentido, o momento de polo elétrico, que a gente vai ver mais na frente, mais voltado para aquele elemento mais eletronegativo. Aí ele fala, né? Será mais eletronegativo o elemento que tiver um menor raio atômico, que é o mesmo princípio da da afinidade eletrônica. Quanto menor for o meu átomo, mais ele vai atrair elétrons para perto de si, porque a força, a carga nuclear efetiva fica maior. Então, na família aumenta de baixo para cima e no período aumenta da esquerda para a direita. E como eu falei para vocês, todos esses valores são tabelados, né? O flúor apresenta o maior valor da eletronegatividade. Propriedades dos metais, que são aqueles elementos que estão presentes em maior quantidade na tabela periódica, mais à esquerda, né? Então, são elementos que apresentam brilho, são brilhantes, lustrosos, são maleáveis e dúcteis. Maleabilidade é aquela propriedade que fala, né, que o metal ele pode ser transformado em folhas, feito alumínio. Ductibilidade, ser transformado em fio, como o cobre. Os óxidos formam sólidos iônicos básicos, tendem a formar cátions em solução aquosa e apresentam energia de ionização baixa, tem a tendência a formar cátions. Já os não metais, eles apresentam um comportamento mais variado do que os metais. Quando os não metais reagem com os metais, os mesmos tendem a ganhar elétrons, né? Porque os não metais eles apresentam maior afinidade eletrônica, maior eletronegatividade, então eles tendem a ganhar elétrons, porque são menores, né? Então, metal com não metal formam sal, exemplo aqui do alumínio com bromo formando o brometo de alumínio. E aqui um exercício para a gente responder sobre as propriedades periódicas. Então, ele diz o quê? Quantas propriedades periódicas faça as seguintes associações? Letra A. É a metade da distância entre os núcleos dos átomos vizinhos. Então, a gente viu isso que corresponde ao raio atômico. Que letra A. Letra B. É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon isolado na fase gasosa. Ou seja, para formar os cátions, né? Então, essa propriedade diz respeito à energia de ionização. Aqui nós temos a letra B. C. É a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo na fase gasosa. A gente viu que isso é a definição de eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Letra C. E, por fim, é a capacidade que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si em comparação a outro átomo. Nós estamos diante da eletronegatividade. Certo, gente? Aqui tem algumas referências. E espero que vocês tenham gostado. Até mais!